Meus queridos irmãos, minhas irmãs, esse trecho evangélico que nós hoje escutamos, segundo São Lucas, é um trecho das Sagradas Escrituras que durante muito tempo foi causa de desavença, de não entendimento entre os cristãos, sendo o cristianismo uma religião de paz, sendo o catolicismo a maior expressão do cristianismo. A Igreja, durante muito tempo, meditou na literatura dos Santos Padres a respeito do real sentido que o Senhor quis com esse texto, com essas palavras que Ele hoje nos pronuncia. Parece que existe uma dicotomia, uma disparidade entre a oração sacerdotal de Jesus, onde Ele vai dizer que rogava por nós, para que nós fôssemos um, como Ele e o Pai é um só, com o Espírito Santo, do que Ele aqui diz, que não veio trazer a paz, mas que veio trazer a divisão. Só que antes de nosso Senhor falar que não veio trazer a paz, mas a divisão sobre a terra, o Senhor dá um dado muito interessante para podermos interpretar essas palavras que posteriormente Ele vai dizer na mesma cena, no mesmo local. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Que fogo é esse? O fogo tem por grande característica destruir. O fogo destrói, solapa, faz chegar à corrupção aquilo que ele toca. Aquilo que passa pelo fogo é purificado. Só que aqui no texto santo, nosso Senhor está a falar que Ele veio lançar o fogo sobre a terra. Que fogo é esse? Por incrível que pareça, é o fogo da fé. É o fogo da fé que vai fazer com que os cristãos, depois da ressurreição dele, venham agir em meio ao mundo de uma forma completamente diferente. Lembrem dos apóstolos. Antes da ressurreição, acovardados alguns deles, outros perdidos, sem entender a verdadeira missão de Jesus. Observem que depois da ressurreição, existe uma grande diferença no comportamento desses mesmos homens. Aqueles que tinham se acovardado, negando o Senhor, entregando o Senhor, agora têm uma atitude completamente diferente. Aqueles que na cruz todos correm, depois da ressurreição, vão ter uma atitude diferente. Por quê? Porque o fogo foi lançado sobre a terra. Por quê? Porque agora os cristãos receberam o Espírito Santo de Deus. Lembrem da cena pós-ressurreição que nós vemos no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles homens, todos eles reunidos no cenáculo, e uma grande bola de fogo desce do céu, se divide em várias línguas e entra na cabeça daqueles homens. E ali acontece a consumação da ressurreição. Ali acontece a consumação da encarnação, da nova criação.
Ali acontece que mais uma vez o Espírito Santo paira sobre os homens, como pairava sobre as águas no início de tudo. Agora é o Espírito Santo a inquietar o homem, para que o homem descubra verdadeiramente o sentido da vida, e descobrindo o sentido dessa vida, que consiste em servir a Deus, ele feliz possa ser, ele feliz possa permanecer em Deus. Olhem que aqui no Santo Texto, nosso Senhor diz assim: eu vim para lançar fogo, o fogo do amor, o fogo da fé, o Espírito Santo de Deus. Esse fogo aqui vai queimar no coração dos cristãos todas as vezes em que eles verem, perceberem que podem servir a Deus com mais desenvoltura. Esse fogo vai queimar no coração do homem quando o homem vê que não está respondendo à altura de Deus, para que se arrependa e volte a servir ao Senhor. Esse fogo aqui, minha gente, vai queimar de verdade para purificar o homem dos pecados, para que o homem, fazendo a mesma experiência do ouro no crisol, tirando as imperfeições, tirando todas as impurezas, ele possa viver puro, pleno em Deus. Olhem que aqui no texto santo, o Senhor está no início do seu ministério. Ele até fala do batismo que haveria de receber, onde o mesmo Espírito Santo vai descer sobre ele, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, o mesmo Espírito que vai ser derramado sobre os apóstolos. E como estou ansioso até que isto se cumpra, como o Senhor estava ali aguardando ansiosamente o momento em que o Pai iria confirmá-lo como o Filho bem-amado, no qual Ele mesmo colocava todo o seu bem-querer, todo o seu amor. O Senhor estava ansioso para contemplar a manifestação do Pai, para que Deus pudesse confirmar o seu projeto de amor. E o Senhor, depois disso tudo, diz: não pensem que eu vim trazer a paz sobre a terra. Vim trazer a divisão. Aqui é interessante porque as pessoas tendem a fazer uma interpretação sociológica disso aqui. Como eu já vi, meu Deus do céu, pregações sem quase que teologia, mas toda ali infiltrada de sociologia, onde as pessoas, interpretando de uma forma errada, levavam as pessoas a uma vida tendenciosa. O que é aqui que o Senhor está dizendo? Primeiro, a divisão é numa questão de fé. O Senhor vem dividir o coração do homem. Antes dele, depois dele. O Senhor vem aqui de verdade dividir os desejos, os pensamentos do coração do homem. E aquele que busca servir a Deus sabe que vive o tempo todo entre o desejo de pecar e o desejo de ser santo, entre o desejo de ceder à tentação e o desejo
de viver na graça de Deus. Nós somos assim. É por isso que, de uma forma tão bonita, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, em uma de suas homilias da Quaresma, ele diz assim: ninguém é tão ruim que não possa melhorar, porque naquele coração também existe uma faísca de Deus. A divisão aqui é de verdade essa capacidade do homem de, tomando consciência de Deus, em muitos momentos escolher a Deus e em muitos momentos deixar de escolher a Deus. Só que aqui a divisão vai se dar depois no cunho espiritual, como aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. É por isso que o Senhor aqui está falando que dentro de uma mesma família vai existir uma divisão, não uma divisão social, mas uma divisão de fé. Vejam quantas famílias aqui são divididas. Alguns de Deus e outros que fazem pouco caso de Deus. Dentro da mesma casa, o Senhor algumas vezes chama a mãe. A mãe responde com amor e o pai não a Deus. Muitas vezes, quando o homem vem à igreja, é a mulher que não vem. Quando o Senhor chama e o filho é dócil a Deus, os pais não vêm à igreja. Essa é a divisão que nós vemos na prática. Aqueles que respondem com amor ao chamamento de Deus e aqueles que não foram capazes ainda de responder com amor ao chamado de Deus. Não é uma divisão de alguém que se acha melhor que alguém, não. Os cristãos têm consciência que não são melhores que ninguém. Nós cristãos temos consciência que o que nos difere do mundo é a nossa capacidade de desejar a Deus todos os dias para alcançar os céus. E é, por incrível que pareça, aquilo que nós temos de mais precioso, que nós mais desejamos, que nós mais queremos: alcançar o céu, alcançar a Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos na Santa Missa hoje, votiva da Santa Eucaristia, pedir ao Senhor o bom Deus que aqueça o nosso coração e que faça com que essa faísca, que essa chama de amor possa de verdade incendiar o nosso coração e a nossa vida, para que, vivendo segundo os seus desígnios, possamos um dia alcançar o céu.